É, hora do Mão A. A neta do poderoso e exigente chefe da família Francis vivia sendo atacada e humilhada em sua própria casa. Mas graças ao seu comportamento no passado, ninguém da sua própria família gostava de sua personalidade ou acreditava no que ela dizia. Ela estava completamente sozinha em sua própria casa, até que um dia, no banquete de aniversário de seu avô, ela decide começar a cozinhar, mas de repente ela começa a atrapalhar na luta pelo poder. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é A Jovem Senhora é uma chefe real, e espero que aproveite. A história começa ao redor de uma grande mesa de banquete, e um homem poderoso está sentado na cabeceira, com dois perus assados na sua frente, um que parecia bastante apetitoso e outro que já não parecia tanto. Ele deve provar os perus para determinar qual é o melhor. Parece que o apetitoso foi preparado pelo sobrinho de alguém, enquanto o menos apetitoso pela personagem principal dessa história, sua neta Seniana. Depois de experimentar o peru de Seniana, seu rosto se contorce em uma expressão nada promissora. Mas para a surpresa de todos os presentes, ele limpa o prato com o peru de Seniana, deixando uma ruiva furiosa ao ver como ele está gostando do prato da garota. Um jovem sugere que o homem dê um presente à pessoa que fez o peru mais saboroso, lhe pedindo para deixar seu garfo ao lado do prato que ele mais gostou. E surpreendentemente, ele deixa seu garfo ao lado do peru de Seniana. Agora, Seniana pensa de volta em como ela entrou nessa situação. Na verdade, ela chegou a esse mundo apenas 15 dias atrás, pois antes era uma jovem comum de 20 anos que gerenciava um restaurante no mundo moderno. Seu pai amava jogos de azar e bebidas, então, quando ela tinha 8 anos, ele a deixou em um orfanato, onde ela se tornou extremamente próxima de sua professora. Quando adulta, ela abriu um restaurante com sua professora, mas infelizmente, sua professora morreu logo depois disso. E enquanto voltava para casa depois de espalhar as cinzas dela, a garota foi atingida por um caminhão e morreu, acordando de repente nesse novo mundo. A mulher que ela está possuindo, Seniana, é a filha mais nova da família Francif, a família mais poderosa do leste. Mas como sua mãe era uma escrava, ela sempre foi assediada e maltratada no palácio. Então, ela tentou tirar a própria vida, e foi nesse dia quando a garota possuiu seu corpo por acidente. Por causa disso, toda a sua família a odiava. Aquela mulher ruiva, Flórida Meridian, desde o início lhe intimidava constantemente, e até vemos ela forçando Seniana a comer um salmão visivelmente podre. Mas a Seniana atual não aceita isso, então, em vez disso ela torce a mão dela e força o peixe na boca da mulher. Pouco depois Seniana é chamada pelo seu avô, e ela sabe imediatamente que é por causa do incidente com o peixe podre. Ao entrar em seus aposentos, ela vê não apenas o seu avô, mas também o seu pai e seu irmão, junto de uma Flórida teatral chorando para eles. Seu avô, Nevarius Francif, é um homem bastante intimidador. Ele é o chefe da família Francif, uma das 5 famílias mais fortes do Império, consideradas os governantes do leste. Nevarius pretende repreender Seniana, pois Flórida se vitimizou para ele por conta do incidente do peixe. Ela diz a Seniana que a perdoará se ela se desculpar, mas Senia está furiosa ao ver como Flórida manipula todos ao seu redor com suas mentiras. Assim, em vez de se desculpar, Seniana decide contar a verdade ao seu avô. Ela se dirige a ele como avô, o fazendo estremecer, e diz que se ele quiser ela se desculpará com Flórida, já não quer problemas com ele, mas primeiro, ele deveria se desculpar com ela por acreditar nas mentiras dela. Ela conta a ele que o peixe envenenado, na verdade, foi dado a ela por Flórida. Surpreso por Seniana se defender pela primeira vez, Flórida admite se envolver, mas também mente dizendo que não sabia que estava estragado. Mas Seniana contra-argumenta usando lógica, dizendo a todos que ela também não sabia que estava estragado, então ela também não é culpada. Com isso Flórida estoura, gritando que as empregadas viram tudo, mas Seniana então muda o foco da questão, dizendo que isso significaria que as empregadas sabiam que a comida estava estragada e ainda decidiram servi-la a seus mestres de qualquer maneira. Com isso, Nevarius decide acreditar em Seniana, e dispensa uma Flórida irritada. E percebendo como sua vida está em constante perigo vivendo naquele lugar, graças ao ódio de sua família em relação a ela, Seniana decide se manter forte, e se defender dali para frente para sobreviver. Mas sua memória está um pouco prejudicada, pois ela ainda não consegue lembrar tudo sobre a vida de Seniana antes de possuí-la. Então, ela decide procurar alguém para ajudá-la a lembrar. Ela já sabe que foi mandada para um prédio separado do resto de sua família, mas ele está cheio de pessoas de Flórida, então, ela sabe que será difícil conseguir alguém de confiança para ajudá-la a lembrar de sua vida. Por sorte, ela se lembra de uma empregada chamada Citron, que é a única que enfrenta a Flórida, então, ela decide procurá-la. Ela ouve um som alto de tapa, e ao virar uma esquina, a garota vê um grupo de empregadas reunidas ao redor de Citron, que está ajoelhada no chão com a bochecha inchada. Ela imediatamente intervém, exigindo saber o que está acontecendo ali. A principal empregada do castelo de Flórida, Nicole, responde com arrogância que ela não precisa saber. Seniana se lembra dela, ela costumava ser a babá de Flórida, e uma vez que recebeu seu próprio castelo, se mudou com ela.
Ela normalmente ajudava a Flórida em seus planos para torturar e abusar de Seniana, mas esta Seniana não vai mais aceitar isso. Ela responde furiosamente a Nicole que precisa saber de tudo naquele prédio, a surpreendendo um pouco. Mas ela continua com sua atitude arrogante, dizendo que elas estavam apenas educando Citron por ela ser impertinente, e pediu a Seniana que as desculpasse. Mas ela já teve o suficiente disso, então Seniana se aproxima dela, e de repente começa a dar tapas fortes em seu rosto. Nicole fica consternada, gritando que vai reportar isso à Flórida. Mas Seniana não se importa, e então a demite na hora. Furiosa, ela pergunta ao resto das empregadas se elas também querem ser demitidas, e todas respondem que não, e se afastam rapidamente. Agora, sozinha com Citron, ela lhe ajuda, mas aparentemente Citron parece chateada com ela. Seniana não entende o porquê, mas ela reconhece que sente uma sensação agradável ao vê-la. Para entender o que ela está se referindo, Seniana decide contar uma meia-verdade, e confessa a ela que perdeu a maioria de suas memórias depois de sua tentativa de suicídio. Isso faz com que Citron comece a chorar, dizendo que ela não teria feito isso se elas tivessem fugido como ela tinha sugerido. Finalmente, Seniana começa a se lembrar de algumas coisas e recorda que afastou Citron porque tinha medo de sua bondade, pensando que ela só a machucaria como todos os outros. Então, ela agora pega as mãos de Citron e se desculpa por machucá-la. Isso deixa Citron aliviada, e elas vão para o quarto dela para continuar conversando. Lá, Citron explica para ela que é o costume para o segundo filho da nobreza frequentar a escola culinária, para se tornar um renomado chefe no Palácio Imperial, pois o chefe principal tem uma grande poder e jurisdição, até mesmo nas importações e exportações de alimentos. Senia está frequentando a escola de culinária, mas ela era a pior de sua classe. Agora, ela está determinada a se tornar a melhor. Mas acontece que a chave da cozinha que ela deveria praticar foi roubada por Flórida em um de seus esquemas, e está sendo guardada por seu irmão mais velho, Lancelot. Seniana vai ao encontro de seu irmão mais velho em seu estúdio para pedir a chave da cozinha. Ela percebe que ele é mais amigável que ela esperava, mesmo que Seniana lembrasse dele como se fosse uma cobra. Eles se sentam para tomar chá juntos e Seniana o surpreende pedindo a chave da cozinha. Ele diz a ela que aquela pode não ser a escolha mais sábia dada à sua relação com Flórida. No início, Seniana acredita que Flórida não gosta dela porque ela se parece com sua mãe, o que diverte Lancelot, quase fazendo ele acariciar sua cabeça. Mas ele para quando percebe Seniana se encolhendo. Ele explica que Flórida não gostava dela porque ela era o principal obstáculo no plano de Flórida de estar no comando dos assuntos domésticos dos Frensifes como chefe da família. Flórida noivou com seu pai meramente por conveniência entre as famílias Frensifes e Meriaten, então ela quer ganhar poder estando no comando dos assuntos domésticos. Mas Seniana e seu status como filha do chefe da família podem ameaçar sua posição. Assim, Flórida pode se sentir ameaçada por ela se Senia decidir entrar na cozinha. Com essa nova informação, Seniana diz a Lancelot que entende que ele não tem nada a ganhar permitindo que ela tenha aquela chave, mas ela o avisa que pode não ser sábio para ele recusar seu pedido, pois ela guardará rancor contra ele assim que supervisionar a casa, lhe dizendo que essa questão é na verdade entre ele e ela. Surpreso, ele pergunta por que ela mudou tão de repente, o que ela explica que percebeu que nada em sua vida mudaria a menos que ela mudasse. Gostando dessa nova versão de Seniana, ele concorda em dar a ela a chave, mas sob a condição que ela jante com ele e com seu avô naquela noite. Percebendo que ele está segurando sua mão, Seniana diz a ele que está tudo bem se ele quiser tocar na sua cabeça, sabendo que isso o fará gostar ainda mais dela, o que poderá ser útil no futuro. Lancelot escolta Seniana para o salão de jantar, onde seu avô e seu outro irmão, Gavani Frensifes, já estão sentados. Gavani não parece satisfeito em tê-la lá, e Lancelot apenas explica que eles estavam conversando quando chegou a hora do jantar, então, ela se juntará a eles. Ela não sabe onde sentar já que nunca jantou com eles antes, até que finalmente decide se sentar ao lado de seu avô, notando que aquele assento está vago. A comida chega, e ela fica encantada com o consumê de caranguejo servido, já que lembra um pouco a comida coreana. Mas ela perde o apetite ao ver como Gavani está olhando severamente para ela. Lancelot pergunta a Gavani sobre a campanha de seu exército contra a rebelião, e parece que o homem no comando das forças, o general Cedric, decidiu permitir que uma cidade ao lado de um rio fosse sitiada, para assim atrair os rebeldes e atacá-los por trás. Mas Seniana percebe uma grande falha no plano, já que os rebeldes estão acampados rio acima da fonte que abastece a cidade com água para suas plantações e animais. Ela expressa essa preocupação a eles, dizendo que os rebeldes podem envenenar o rio, o que inevitavelmente fará com que os cidadãos tenham que deixar a cidade na primavera, os forçando a abrir os portões da cidade e dando uma entrada para os rebeldes. Isso alarma Gavani, que se levanta e imediatamente sai para enviar uma mensagem ao general, o alertando dessa possibilidade. Depois do jantar, Lancelot entrega a chave da cozinha a Seniana, a fazendo irradiar de alegria. Ele até se oferece para se tornar seu degustador, pedindo para ela compartilhar sua comida com ele, o que ela aceita com prazer. Então, ela imediatamente vai procurar Citron para abrir a porta da cozinha com ela. Logo Seniana fica fascinada pela cozinha, assim como todos os aparelhos e instrumentos mágicos que ela contém.
Ela passa parte da noite a limpando com Citron, e depois vai para a cama, mas ela está tão animada que não consegue pegar no sono. No dia seguinte, Seniana vai para a cozinha e decide preparar um frango frito apimentado, sendo seu primeiro prato em sua nova cozinha. Ela se lembra que em sua vida anterior, ela costumava fazer quase qualquer prato usando frango, já que era a proteína mais barata que podia pagar, então, ela ficou bastante boa em prepará-lo. Depois de terminar de cozinhar, ela prova, e até fica surpresa com quão bom o prato ficou. Ela oferece um pouco para Citron, que hesita no início, pois a criada estava acostumada com a cozinha da Seniana anterior, que não era mesmo tão boa. Mas quando ela finalmente aceita experimentar, ela fica chocada com o quão delicioso aquilo era. A jovem diz a ela que tinha certeza de que seu avô iria adorar, então, ela decide levar um pouco para ele e para Lancelot. Citron diz que vai buscar pratos mais delicados para servir o frango para eles, e Seniana decide ir com ela, pois também quer ver se consegue encontrar algo para guarnecer o prato. Assim, elas deixam o frango sem ninguém por apenas um momento, mas quando retornam, as duas percebem que o frango sumiu. No escritório de Nevarius, Lancelot está informando ao seu avô que as suspeitas de Senya sobre o plano dos rebeldes de envenenar o rio estavam corretas. Gavani também informa que eles conseguiram impedi-los antes de liberarem o veneno, e assim, Nevarius ordena que enviem Calypso para cuidar do problema. Agora, a questão é que eles precisariam usar um portal para levar Calypso até lá a tempo, então precisariam pedir ao Marquês Aveir para usar seu portal, mas atualmente as duas famílias não estão nos melhores termos. Mudando de assunto, Nevarius pergunta a Lancelot se ele deu a chave da cozinha a Seniana, o advertindo para não desperdiçar tempo e recursos em um esforço fútil. Para surpresa de Lancelot, agora é Gavani quem defende Seniana, sugerindo que ela mudou, então talvez, em suas tentativas anteriores de cozinhar ela não estava mostrando suas verdadeiras habilidades. Reconhecendo que ela parece diferente, Nevarius decide dar outra chance à sua neta e deixá-la cozinhar. Depois de deixarem o escritório de seu avô, Lancelot expressa sua surpresa a Gavani por ele ter defendido Seniana. Mas Gavani age indiferente, dizendo que ele lhe devia uma, e na verdade ele realmente acredita que a cozinha dela melhorou. É então que Lancelot nota uma mancha vermelha sobre os lábios de Gavani. Gavani imediatamente se limpa, e depois diz a Lancelot que vai pular o almoço hoje, pois já está satisfeito. Bem, já sabemos quem é o ladrão do frango. Mas enquanto isso, Citron e Seniana estão irritadas por causa do frango desaparecido. Mas Seniana supera rapidamente, decidindo preparar outro lote. Já é noite quando a garota termina, e ela decide levar um pouco para Lancelot, assim como ela prometeu antes. Então, ela leva a comida até o quarto dele, mas ao entrar, percebe que ele já está dormindo. Ela o cobre gentilmente com um cobertor, e um comentário sobre sua beleza escapa de sua boca. Quando ela percebe que ele já está acordado, Seniana fica muito envergonhada por ter sido pega o chamando de bonito, o que piora ainda mais quando ele pergunta se ela realmente acha que ele é atraente. Conforme ela confirma seus pensamentos, ele começa a rir, e o constrangimento dela é tão grande que ela se levanta para sair. Mas então, ele segura seu pulso e lhe para. Ele pergunta se ela tinha vindo dizer algo a ele, e ela conta que trouxe um prato que fez, seguindo a promessa que fez ontem. Lancelot fica surpreso com a aparência deliciosa da comida dela, e ela também fica deslumbrada com ele enquanto ele agradece por ter trazido. Então ela se desculpa e vai para o seu quarto, notando como está tarde, mas antes de sair Senya diz a ele que o prato fica melhor com cerveja. Enquanto volta para seu quarto, ela esbarra em Gavani, que a olha de cima com um olhar penetrante e pergunta sobre sua visita ao quarto de Lancelot. Ela está aterrorizada por ele, mas decide manter sua posição ao dizer que foi apenas entregar um pouco de sua comida a ele. Então, Gavani de repente pergunta se ela tinha alguma sobra, e ficando um pouco confusa, Senya fala que deu tudo para Lancelot. Mas sendo assim, ele ordena que ela faça mais. Ela pergunta o porquê, então ele disfarça, dizendo que queria ver o que de engraçado ela tinha feito com a comida dessa vez. Isso enfurece a garota, falando que não tinha feito nada de estranho com a comida, e simplesmente vai para o seu quarto. Mas no seu quarto, ela se pergunta como Gavani sabia que ela tinha feito frango frito, e logo percebe que o único jeito dele saber é se ele fosse o ladrão de seu frango. Mas no fim ela rapidamente descarta essa ideia. Gavani era mesmo o ladrão da sua comida. Ele não tinha intenção de terminar todo o frango que ela tinha feito, mas acabou sendo tão delicioso que ele não conseguiu se controlar. Agora, esse prato é a única coisa em que ele consegue pensar, então, ele entra no quarto de Lancelot, esperando que ele não tivesse terminado tudo. Mas ele logo fica desanimado ao ver que Lancelot não deixou uma única migalha no prato. Lancelot conta a Gavani que ficou impressionado com o quão saboroso o prato de Seniana estava, e até mesmo contando a ele que ela lhe disse que ficaria melhor ainda com cerveja, o que chama a atenção de Gavani, já que ele é um grande fã de cerveja. Mas Lancelot o provoca, dizendo que ele poderia pedir a Seniana para cozinhar mais para ele. Mas o homem parece se lembrar de um incidente anterior com ela, que aparentemente o fez sentir ódio por ela. É então que um mordomo entra no quarto de Lancelot,
para informá-lo como Flórida está se reunindo com seu avô para discutir algo relacionado à cozinha de Semiana. Assim, eles vão ao escritório dele, onde encontram Flórida se exibindo com seu sobrinho, com ela se gabando de como André se formou no topo de sua turma na academia culinária. Gavani soube imediatamente o que Flórida estava planejando, já que ela claramente quer fazer com que Nevarius pare de apoiar os esforços de Semiana na cozinha, mudando seu foco para o sobrinho dela, já que ele parece ter uma chance maior que Semiana de alcançar a cozinha do Palácio Imperial. Com isso, Flórida pede a Nevarius para permitir que seu sobrinho prepare um prato para ele no banquete de aniversário dele, o que ele concorda. Agora, fora do escritório de Nevarius, André pergunta a Flórida por que ela mentiu dizendo que ele se formou no topo de sua turma quando não se formou. Mas a desprezível Flórida lhe diz que aquilo não é problema, já que ela pode facilmente mudar seu boletim subornando o diretor. Ela explica que ele nem mesmo precisaria cozinhar o prato do banquete, pois ela já contratou um chefe profissional, então, tudo o que ele tem que fazer é representar seu papel. Seu objetivo é apenas fazer Semiana parecer mal, fazendo com que seu sobrinho prepare um prato melhor que ela, e prometendo dar a ele tudo o que quiser contanto que ele dance conforme a música. Há uma comoção do lado de fora da cozinha de Semiana, e Nicole, que foi recontratada como dama de companhia de Flórida, aparece para informá-las que o sobrinho de Flórida dividirá a cozinha com ela a partir de agora. Citron protesta dizendo que Flórida não tem autoridade para impor aquilo, mas não adianta, pois André já aparece dentro da cozinha de Semiana. Semiana também nem finge ser amigável com o confuso André, arrancando o livro de receitas dele assim que entra em sua cozinha. André protesta, dizendo que trabalhou por dias nessas receitas. Mas ela rapidamente lhe diz que assim como ela está compartilhando sua cozinha com ele, ela espera que ele compartilhe suas receitas com ela também. Flórida entra furiosa, dizendo que ela é burra se não sabe que as receitas de um chefe são seu bem mais valioso, e começa a se gabar para ela que seu avô pediu para ele fazer um prato para o banquete de aniversário, então, ele usará a cozinha dela para isso. Semiana até percebe uma variedade de instrumentos de cozinha impecáveis e de alta qualidade que claramente pertencem a André. Mas ela decide jogar todos eles no chão. Flórida grita, mas Semiana calmamente lhe diz que está apenas seguindo seu próprio conselho, se tornando útil para seu avô. Flórida parece confusa, mas ela explica que seu avô sempre ensinou a defender o que é dela e a punir aqueles que tentam se aproveitar dela. Então, ela diz que está bem em compartilhar sua cozinha com André, mas os dois devem ter em mente que ela não irá cooperar de forma alguma. André está completamente aterrorizado, implorando a Flórida para deixá-lo cozinhar em outro lugar. Mas Flórida não cede e até ameaça Semiana. Por isso, Semiana percebe o quão importante é esse banquete para sua vida na mansão, entendendo que se o prato de André for melhor que o dela, ela se tornará inútil para seu avô, e Flórida pode aproveitar a oportunidade para mandar um assassino matá-la enquanto todos estão focados em seu sobrinho. Assim, ela está determinada a vencê-lo naquele banquete. Vemos ela tentar assar um peru, que fica bom, mas sabe que ainda não é algo que impressionará seu avô, então ela decide que precisa de informações sobre o que se adequará melhor ao paladar dele. Ela imagina que a maneira mais fácil de obter essa informação é através de um de seus irmãos, então decide tentar perguntar a Gavani, já que não quer forçar sua nova amizade com Lancelot. Ela arranja uma desculpa para ir ao quarto de Gavani assumindo uma tarefa de uma das empregadas, e assim que ela bate na porta dele, ele lhe empurra contra uma parede, exigindo que ela lhe entregue o papel que está carregando. Semiana fica aterrorizada, mas é esperta demais para não se aproveitar da situação, perguntando a ele se por acaso ele a bateria se ela não entregasse os papéis. Semiana tem quase certeza de que Gavani a bateria por desobedecê-lo, se lembrando de como ela teve que suportar agressões dos cobradores de dívidas que vinham atrás de seu pai, e também até mesmo do diretor do orfanato onde ela tinha ficado. Então ela se prepara, pensando que se apenas suportar a dor, ela eventualmente poderá perguntar a ele o que quer saber sobre seu avô. Mas Gavani parece mais horrorizado que ela, perguntando se ela realmente pensou que ele seria o tipo de homem que bateria em uma mulher. Ela sorri aliviada, percebendo que ele pode ser intimidador, mas ainda é uma pessoa muito melhor que ela pensava que seria. Assim, ela diz a ele que entregará os documentos se ele apenas lhe disser quais tipos de comida seu avô gostava de comer. Gavani diz a ela que ela está agindo de maneira suspeita, então exige que ela entregue os papéis, mas Semiana insiste, dizendo a ele que precisa saber para poder cozinhar algo para ele em seu aniversário. Isso surpreende Gavani, e ele continua sondando e lhe questionando. Como Semiana não quer responder nada, ela decide desistir e ir embora. No entanto, ele cede, e diz a ela como Nevarius gosta de caquis maduros, o que a deixa tão animada que ela agarra o pulso dele, perguntando se seu avô tinha um paladar doce. Gavani fica realmente surpreso com isso, e timidamente lhe diz que não chega a ser um paladar doce, e acrescenta ele tem gostado de macarrão recentemente. De volta à sua cozinha, Semiana descobriu o que cozinhar para seu avô, mas para isso, ela precisa de um ingrediente-chave, pedindo a Citron para conseguir para ela. Fora de sua cozinha, tanto Lancelot quanto Gavani estavam espionando a preparação dela. Lancelot parece bastante contente com a nova Semiana, se lembrando de como ela costumava ser sombria e instável o tempo todo, afastando a todos.
Ele se lembra de quando ela deixou que ele alisasse seu cabelo, o que lhe deu a sensação de um gato selvagem sendo amigável com ele pela primeira vez. Lancelot argumenta que é do interesse de sua casa apoiar Seniana, mas Gavani está convencido de que esses esforços em nome dela logo vão parar, e que ela deixará as coisas pela metade de novo. Lancelot rebate Gavani como está claro que Seniana mudou para melhor, e avisa que ela é a ferramenta mais eficaz deles para manter Flórida e seu pai, o Marquês Meridian, sob controle. Flórida tem constantemente ultrapassado seus limites, e Lancelot acha que seu avô não fará nada a respeito até que ela faça algo verdadeiramente imperdoável. Mas ela já está começando a irritar Lancelot. Aparentemente, o pai de Flórida tem enviado muitos presentes a alguns dos súditos dos Frêncifes para ganhar favores para Flórida, já que ele espera que uma vez que ela se case com o pai deles e tenha um filho, ele será capaz de usar seu neto para exercer influência na casa dos Frêncifes. Assim, Lancelot confessa a Gavani que ele apoiará Seniana para ela criar suas próprias oportunidades. Enquanto isso, Flórida e André estão experimentando o peru preparado pelo chefe que ela contratou para o aniversário de Nevarius. Ela encontra um prato de sua satisfação, e ordena ao chefe que deixe um peru daqueles cru e saia, e seu sobrinho assumirá o comando do cozimento. Uma vez que o peru está pronto, Flórida parece feliz com o resultado, enquanto André está preocupado que Seniana consiga preparar algo melhor. Flórida o garante que ela é muito ruim na cozinha para fazer algo decente, mas ela ainda decide que é melhor impedir Seniana de apresentar seu prato, só por precaução. Assim, ela suborna uma empregada para colocar algo no chá de Seniana enquanto ela se prepara para o banquete, esperando que isso a deixe desacordada durante todo o aniversário. No banquete, Flórida está aproveitando todos os elogios e bajulação que está recebendo de outros nobres, se lembrando que antes de ficar noiva do pai de Seniana, ela costumava ser ridicularizada por ser uma solteirona. Flórida então vê os rapazes chegarem, e ela diz que Gavani a lembrava da primeira vez que ela conheceu o pai deles. Mas quando ela tenta se aproximar, ele afasta bruscamente o seu braço dela. Flórida fica visivelmente chateada com o desdém de Gavani em relação a ela, mas o pior era todos ao redor murmurando sobre sua atitude, e o Marquês Meridian também está irritado com isso. Então, logo chega a hora de o banquete começar. Mas Seniana ainda não chegou, deixando Flórida com a certeza de que seu plano funcionou. Ela começa a interpretar o papel da nora envolvida, fazendo parecer que está preocupada com Seniana ainda não ter aparecido, fingindo que tentou convencê-la a vir, mas dizendo que ela se recusou. Instantaneamente, todos ao redor começam a murmurar coisas terríveis sobre Seniana. Mas a bolha de Flórida estoura instantaneamente quando Seniana surge empurrando um carrinho com um prato, pedindo desculpas por sua demora. Ela estava aparentemente atrasada por ter ficado acordada até tarde terminando seu prato, e aparentemente o plano de Flórida foi um fracasso desde o início. Todos tomam seus lugares na mesa principal do banquete, e Seniana se surpreende ao ver seu avô acenando para que ela se sente ao lado dele, um lugar normalmente ocupado por Flórida quando o pai dos garotos estava ausente. Claro, isso enfurece Flórida, que precisa ser contida por seu próprio pai. Ela fica ainda mais furiosa depois de perguntar a Seniana como ela chegou lá, já que Seniana responde confusa que apenas andou, mesmo que no fundo ela soubesse do plano original de Flórida. Seniana percebe que seu avô ainda não está com muito apetite, mas logo Flórida ordena aos criados que tragam o peru que seu sobrinho supostamente preparou para ele. Uma vez apresentado o prato a Nevarius em todo o seu esplendor, Flórida casualmente menciona que Seniana também preparou algo para ele, tentando fazer seu prato parecer insignificante. Agora, estamos de volta à cena do início da história na qual Nevarius é apresentado com dois perus, um que parece incrivelmente apetitoso e supostamente feito pelo sobrinho de Flórida, e outro que não parece nada bom, feito por sua neta. De novo, depois de provar ambos, o avô de Seniana se inclina a favor do prato dela, deixando todos boquiabertos. Parece que o prato de Seniana acertou em tudo, seja na textura ou no sabor. Ela deduziu que pela maneira como Gavani descreveu os caquis que seu avô gosta, sendo doces e macios em vez dos maduros, que seu avô tem sofrido de dor nos dentes, e por isso não tem se alimentado direito. Assim, ela usou todos os truques possíveis para preparar o peru mais tenro que podia, misturando caquis num molho bogoji, para que se ajustasse melhor ao paladar de seu avô. Seniana fica satisfeita ao ver seu avô terminar todo o prato, e Lancelot sugere que Nevarius realize um desejo do cozinheiro vencedor, escolhendo obviamente o prato de Seniana. Então, agora ele ouve seu pedido, o que acaba chocando todos os presentes. Seniana aponta abertamente para Flórida, alegando que ela tem repetidamente atacado ela, então pede ao seu avô para abrir uma investigação sobre o assunto. Isso obviamente perturba Flórida e seu pai, que imediatamente se levantam para protestar contra as alegações de Seniana, dizendo que ela está mentindo e tentando difamá-la. Eles estão indignados, gritando para Nevarius repreender Seniana. Mas Lancelot não aceita isso, esclarecendo que sua irmã não pediu que Flórida fosse punida, mas na verdade pediu uma investigação. Depois que o Marquês Meridian continua gritando em protesto, Gavani também intervém, dizendo que uma simples investigação esclarecerá quaisquer mal-entendidos.
Finalmente, Nevarius silencia todos e ordena que Lancelot contrate Heatherwood, um ex-inspetor do Palácio Imperial e bastante conhecido por sua honestidade para realizar a investigação. Depois do banquete, Senya para Lancelot, pedindo que ele entregue uma mensagem para Heatherwood por ela. Pelo visto ela capturou uma testemunha para ele, a empregada que tentou passar o chá contaminado para ela. Assim que ela ofereceu aquilo a ela, Seniana pediu a Citron que a amarrasse e a mantivesse na cozinha, pois sabia que devia ter sido adulterado por Flórida. A empregada tinha dito a ela que tinha sido enviada por Lancelot, mas Seniana sabia bem que era algo atípico dele enviar alguém pouco antes do banquete, ainda mais usando uma empregada adjacente leniente à Flórida para lhe entregar aquele chá. O relatório da investigação chega logo depois, e depois de lê-lo em voz alta para os Meriaten e seus netos ouvirem, Nevarius fica indignado com as ações de Flórida. Mas Seniana escolhe uma sentença leve para eles, dizendo ao seu avô para apenas cortar seus fundos e deixá-los morrer de fome. No dia seguinte, Nevarius já tinha ordenado a retirada de todos os seus investimentos nos Meriaten, e tanto Flórida quanto seu pai foram expulsos do lugar. O corte de fundos também se provará uma sentença de morte, já que ninguém ousará emprestar dinheiro para pessoas que são desfavorecidas por Nevarius. Enquanto os quatro estão tomando chá juntos, Seniana conta a seus irmãos que estava bastante satisfeita com seu desejo, ganhando um pequeno sorriso de Gavane, mas que imediatamente se transforma em escárnio assim que ele percebe que ela está olhando para ele. Então, com olhos diabólicos, Lancelot pede a Seniana para lhes contar o verdadeiro motivo para ela ter mudado. Ela não fica chocada ao ouvir essa pergunta, sabendo que não tem conseguido agir como a Seniana original, mas antes que ela possa responder alguma coisa, ela desaba no chão. Ela está sonhando agora, e se sente em seu antigo corpo de criança, sendo espancada pelos antigos cobradores de dívidas de seu pai. Ela lembra do medo e da dor que sentia quando era jovem, tentando contar até 100 para suportar as surras. De repente, ela se encontra em seu antigo orfanato brincando de esconde-esconde, e lembra da solidão que sentia cada vez que ninguém lhe procurava. Mas felizmente sua antiga professora, Senhora Mia, sempre vinha procurá-la. Ela salta e começa a correr em direção a ela, desesperada por seu abraço, e quando ela finalmente a abraça, Senya implora para que nunca deixe, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Ao mesmo tempo, Seniana está desmaiada no quarto de Gavane, enquanto um médico lhes diz que ela desmaiou de exaustão e por causa de uma doença. O médico explica a eles que ela provavelmente tem mascarado todos os sintomas da doença, dizendo que parece ter se acostumado a suportar altos níveis de dor. Eles não acreditam nisso no começo, já que se lembram dela como alguém que reclamava pelas menores coisas. Mas enquanto Gavane ajuda a levantar seu braço para a cama, eles logo percebem que ela está coberta de hematomas e cicatrizes, entristecidos ao perceber o que ela tem suportado calada por todo esse tempo. Então, há uma batida na porta e um funcionário chega chamando por Nevarius, pois há um visitante para ele. Mas quando ele está prestes a sair, de repente Seniana agarra seu manto ainda dormindo, e implora para que ele não vá pois ela será boa. Depois, quando Senya acorda já é amanhecer, e ela está aliviada por ter descansado, se sentindo muito mais revigorada que antes. Então Citron entra imediatamente, aliviada por finalmente ver sua senhora acordada. Citron explica que ela desmaiou de exaustão e por uma doença, enquanto exigia saber por que ela nunca disse nada sobre sua condição. Seniana simplesmente desconsidera, mas fica aterrorizada ao ser informada de que está no quarto de Gavane. Ela se levanta imediatamente e começa a arrumar a cama, com medo de que ele possa estar bravo com ela por ter ocupado sua cama a noite toda. Mas Citron a corrige, e dizendo que na verdade ela esteve desmaiada por 3 dias inteiros, o que a deixa congelada no lugar. Citron finalmente consegue convencer Seniana a se acalmar e voltar para a cama, dizendo que o próprio Gavane disse que estava tudo bem para ela ficar lá até se recuperar, e informando alegremente que seus irmãos vieram vê-la todos os dias. Alguns dias de descanso se passam, e vemos que Seniana está muito melhor. Todo o pessoal que trabalhava a favor de Flórida também foi expulso, enquanto Nicole estava sendo torturada por ter roubado fundos do lugar, então, finalmente tudo parece estar no lugar. Agora já é hora de Seniana almoçar com sua família pela primeira vez em um bom tempo, e ela nota que agora está muito mais relaxada perto de seu avô que antes, até o repreendendo brincando por ele não ter checado seus dentes doloridos. Então, ela se oferece para fazer o peru cozido a vapor para ele de novo, que parece atraído pela ideia, dizendo que comprará a receita para que seu chefe possa fazer para ele. Senya fica animada, pois essa é a primeira vez que ela terá algo próprio. Depois que Lancelot pergunta, ela diz que usará o dinheiro para comprar sapatos novos, já que os dela machucam seus pés. Eles não entendem o porquê, mas ela confessa que Flórida queimou seus sapatos, então ela tem usado um par velho, fazendo todos ficarem quietos ao perceberem o quanto ela tem suportado. Aparentemente Gavane tem que receber uma punição por não ter previsto o plano dos rebeldes de envenenar o rio, então, Lancelot decide que ele deve acompanhar Senya enquanto ela vai comprar sapatos novos com seu novo dinheiro. Ele não parecia muito animado por estar lá, e está andando rápido demais para Seniana conseguir acompanhar. Irritada, ela lhe para e protesta, dizendo que não consegue manter o mesmo ritmo dele.
Ele responde irritado que está andando muito mais devagar que o normal, fazendo Seniana rebater dizendo que ele tem pernas bem mais longas, então seus passos são enormes comparados aos dela. Ele pretendia retrucar, mas para de falar assim que percebe os pés dela sangrando por usar sapatos pequenos, então ele simplesmente se cala e continua andando ao seu lado em um ritmo muito mais lento. Eles logo entram em uma enorme loja de sapatos, onde um proprietário os cumprimenta calorosamente, e logo coloca toda a sua equipe para trabalhar e conseguir para garota os sapatos que ela estava procurando. Há 2 sapatos que a atraem em especial, um salto rosa fofo e um par de sapatilhas pretas confortáveis. Gavani diz a ela para pegar os 2 se não conseguir decidir, mas ela pretende economizar parte do dinheiro que recebeu, então no fim ela escolhe as sapatilhas pretas, já que são muito mais confortáveis para seus pés machucados. Depois de comprar as sapatilhas, eles saem da loja e continuam caminhando pela rua principal, até que Seniana avista uma loja de crepes, e imediatamente fica encantada. Notando seu entusiasmo, Gavani pergunta se ela quer entrar, e com seus olhos brilhando, ela diz que sim. Então eles entram na loja, que acaba sendo um restaurante de alta classe e bem conceituado. Gavani diz a ela que tem que resolver alguns negócios, então pede para ela esperar ali por ele, o que ela diz tudo bem, mas muito focada decidindo o que pedir para ouvi-lo direito. Uma vez que Gavani se foi, todos viram a cabeça para olhar o jovem deslumbrante que acaba de entrar na loja. Esse jovem deslumbrante se aproxima e senta em sua mesa, e ela fica chocada, já que não se lembra dele de nenhuma das memórias de Seniana. Ele se curva cortesmente para ela, e imediatamente um grupo de homens se aproxima dela, trazendo um vaso de cerâmica para vender. Ela fica chocada, se lembrando de como Gavani avisou sobre pessoas tentando vender vasos em lugares aleatórios, e antes que o rapaz loiro possa dizer uma palavra, Seniana firmemente diz que não está interessada, surpreendendo até mesmo o belo homem. Notando como ela não quer ser incomodada, os homens prontamente deixam Seniana sozinha. Algum tempo depois, Gavani retorna, surpreso ao ver que Seniana conseguiu terminar não apenas um, mas 2 crepes no pouco tempo em que ele esteve ausente. Ele paga pela comida e eles saem às pressas, já que está escuro lá fora. Enquanto estão na carruagem voltando para a mansão, Seniana olha maravilhada para o céu estrelado, quando se assusta com o aparecimento repentino da mão de Gavani em sua cabeça, assegurando enquanto a carruagem treme com o terreno irregular. Uma vez que a carruagem fica mais estável, Gavani entrega a Seniana a caixa de sapatos, e ela fica surpresa ao ver que ele comprou para ela os saltos rosas que ela tinha olhado antes na loja de sapatos. Ela fica um pouco surpresa com esse gesto gentil, e pergunta abertamente por que ele está fazendo isso, confessando que pensava que ele lhe odiava. Isso surpreende Gavani, admitindo que sentia justamente o contrário, deixando Seniana confusa. Ele diz que não se esqueceu daquele dia, embora Seniana não se lembre ao que ele está se referindo. Mas mesmo assim ele admite que se sente mal por tê-la abandonado com Flórida todos aqueles anos. Seniana se surpreende, mas repreende severamente Gavani, dizendo que o que ele e os outros fizeram foi mesmo negligência, o que foi errado. Mas ela aprendeu com seu passado que para o seu próprio bem, ela eventualmente precisa ser capaz de perdoar seus ofensores, mas ainda não era algo fácil de se fazer, e ela sabe que precisa de tempo para isso. Mas se sentindo pronta, ela aceita o presente de Gavani com um sorriso no rosto. Ao voltarem para o palácio, Gavani diz a Seniana para não andar sozinha à noite, e ela interpreta isso como ele lhe avisando para não atrapalhá-lo. Frustrado, ele tenta explicar que estava apenas preocupado com ela, mas após falhar em se explicar, ele simplesmente sai. Sentada, Seniana está bem animada com os saltos rosas que ele lhe deu, e enquanto ela corre de volta para seu quarto para experimentá-los, ela esbarra em seu avô, que pergunta se a caixa que ela está segurando contém seus novos sapatos. Com medo de que ele os tome dela, ela o encara enquanto os cobre com os braços. Obviamente desinteressado em pegar seus sapatos, Nevarius diz para ela ir logo para o seu quarto. Chegando lá, ela fica encantada ao ver como os sapatos são confortáveis e em como se encaixam bem. Mais tarde, Citron pergunta a ela se ela está planejando retornar à academia culinária em breve, e Santana admite que está considerando isso. Seu verdadeiro objetivo é ser capaz de abrir um restaurante ou de alguma forma ganhar a vida cozinhando, mas ela sabe que antes de poder deixar o palácio, ela precisa ser capaz de juntar algum dinheiro para começar seus planos. Enquanto isso, seu avô acabou de terminar outro prato de peru cozido no vapor, surpreso com o quão bom e satisfatório é a receita de sua neta. Ele finalmente começa a acreditar que talvez a mudança de Seniana seja para melhor, pensando que suas intenções de melhorar e se tornar útil podem mesmo ser genuínas. Assim, ele chama seu chefe principal, Argon, a quem ele considera um grande juiz de caráter e que também se provou ser um dos maiores chefes do Império. Ele pergunta da receita de Seniana e fica surpreso ao ver como Argon elogia sua engenhosidade e habilidades na cozinha, dizendo que qualquer chefe prestigiado, incluindo ele mesmo, ficaria feliz em tê-la como aprendiz. Assim, com isso em mente, Nevarius depois chama Seniana para o seu escritório, pronto para lhe dar um novo desafio. Seu avô lhe informa que um convidado do Palácio Imperial está os visitando e ficará no castelo, e aparentemente ele não gosta de frutos do mar.
Então, ele ordena que mesmo assim ela prepare um prato de frutos do mar que o deixará impressionado. Seniana imediatamente entende que ele está tentando testá-la de alguma forma, mas sem querer perder a oportunidade de realizar seus planos e possuir seu próprio restaurante, ela pede que em troca, ele pague por seus serviços, o deixando surpreso. Ela leva seu pedido para ainda mais longe, dizendo já saber que não deveria pedir nada e deveria apenas querer impressioná-lo, mas também argumenta que ele deveria pensar nisso como uma situação de empregador e empregado, na qual o trabalho feito será muito mais satisfatório se o empregado for bem compensado. Depois de alguma consideração, Nevarius concorda com seu pedido de ter acesso à sua propriedade pessoal de novo. Algum tempo depois, Seniana é chamada ao salão de jantar principal, onde fica chocada, notando o belo homem que tentou lhe vender um vaso na loja de crepes conversando com sua família. Seu avô apresenta ela como o príncipe Dominique, deixando Seniana completamente abismada com seu encontro anterior com ele, com medo que ele possa contar a seu avô. Pensando mais à frente, Seniana se lembra dos rumores que cercam Dominique, já que ele é o filho bastardo do imperador com uma cientista, e era dito como sendo impiedoso e sem coração no campo de batalha. Nevarius ordena ela mostrar a ele os campos de flores, e os dois fazem uma caminhada silenciosa por eles. Enquanto Seniana luta para alcançá-lo, ela acaba chamando sua atenção, então ele para esperar por ela. Mas enquanto ela corre em sua direção, seu pé ainda inchado briga contra ela, fazendo com que ela tropece. Felizmente Dominique a pega no ar bem a tempo, fazendo com que ela olhe fundo em seus olhos. Ela está completamente perdida em seu olhar, enquanto sente ele lhe segurando firmemente pela cintura e pedindo para ela ter cuidado. Seniana rapidamente pula dos braços de Dominique, o agradecendo por tê-la pego e por deixar o incidente da loja de crepes passar, pois ela sabe que seu avô teria ficado furioso se descobrisse que ela confundiu o príncipe do império por um vendedor. Um momento de silêncio constrangedor passa, até que Dominique pergunta se ela não estava brincando na loja de crepes, o que deixa Senia ainda mais confusa. Depois disso, Dominique suspira e se desculpa, dizendo que não quer entediá-la mais. Mas Seniana o impede de sair, esclarecendo que o silêncio constrangedor veio deles não se conhecerem bem e não por causa da piada dele. Isso faz Dominique sorrir para ela, o que a deixa chocada com sua beleza. Mesmo assim, ele insiste que talvez seja melhor ela ir embora, pois ele tem certeza que seu avô pretende que eles se casem um com o outro com essa simples caminhada. Seniana já tinha desconfiado disso depois que Nevarius pediu para ela acompanhar Dominique pelos jardins, e também porque naquela vez que ela guardou os documentos de Gavani, ela os leu antes de entregá-los, e eles detalhavam os nomes das casas nobres que ofereceram uma filha para casar. Dominique então pergunta a ela quais são seus pontos fortes, mas ela diz a ele para não se preocupar com o que ela pode trazer em um casamento. Ele interpreta isso como ela sendo confiante em seu potencial como futura esposa, mas ela simplesmente diz que na verdade é porque ela não tem intenções de se casar com ele. Essa resposta o surpreende, mas em vez de responder o porquê ela não espera se casar com ele, ela apenas se lembra que as coisas ficarão bem, contanto que ela faça bem o prato de frutos do mar. Assim, em sua cozinha, ela está pensando em ideias de pratos que Dominique possa gostar, quando Citron lhe dá uma ideia de um prato que ele pode gostar. Na manhã seguinte, todos estão tomando o café da manhã juntos, e todos ficam surpresos com Seniana escolhendo o assento ao lado de seu avô. Seniana percebe que seu avô não está comendo nada, pensando que a dor de dente deve estar pior, então ela pede a uma empregada para servir algo especial a ele, dizendo a Nevarius que é algo tenro e doce. Seniana instrui seu avô sobre como deve comer as frutas que acabou de dar a ele, e depois de vê-lo desfrutando delas, ela oferece mais. Mas ele recusa, o que faz Lancelot rir baixinho. Seniana então tenta prestar atenção no que Dominique está comendo para tentar aprender o máximo possível sobre seus gostos. Ela percebe que ele está comendo berinjela grelhada, então tenta um pouco. Mas ela imediatamente fica vermelha e tem um acesso de tosse, percebendo que é a coisa mais apimentada que já comeu. Lancelot lhe dá água para ajudá-la a acalmar a tosse, e depois de notar sua reação às berinjelas, em vez de se servir de outra, Dominique escolhe comer algumas castanhas cozidas no leite, o que deixa Seniana surpresa e feliz, já isso ajudará a diminuir a ardência em sua boca. Depois de comer, Seniana volta para o seu quarto, onde Citron lhe dá um remédio para sua boca ainda formigando. Ela claramente não está acostumada com uma comida tão apimentada, já que elas não são comumente servidas no palácio. Mas depois de perceber que era exatamente essa a preferência de Dominique, e de também notar que o jantar provavelmente será acompanhado de álcool, Seniana decide mudar completamente o menu que havia planejado preparar para aquela noite. Então, Seniana vai para sua cozinha para começar a trabalhar no jantar. Lá, ela encontra um saco misterioso com um pó branco dentro, e se pergunta se alguém estava tentando colocar mais sedativos, assim como antes. Preocupada, ela guarda o saco em uma cesta, logo antes de começar a cozinhar, mas ela se surpreende ao ver Gavani olhando para ela através da janela da cozinha. Ele diz a ela que ela parece um peixe, já que seus lábios ainda estão inchados da berinjela apimentada, e comenta como ela é a mais feia dos 3 irmãos.
Seniana responde ele, dizendo que ele também não é tão bonito, dizendo que Lancelot é muito mais bonito que ele, e até comparando Lancelot a um príncipe. Pro seu azar, Lancelot chega bem a tempo de ouvir isso, mas Seniana ainda reforça sua declaração de que Lancelot é muito mais bonito que Gavane, o irritando ainda mais. Depois desse momento hilário, Lancelot dá a Seniana um remédio para seu estômago irritado, e Gavane faz o mesmo, já que aparentemente foi Lancelot que originalmente o enviou para entregá-lo a ela. Notando que o remédio para o estômago que Gavane e que Lancelot acabaram de lhe dar se parecia bastante com o pó no saco branco que ela tinha guardado, a garota começa a se perguntar se mais alguém tinha deixado o remédio para ela em sua cozinha. Então, ela tem um flashback de um momento, logo depois do café da manhã, onde seu avô a parou para lhe dar algo, mas no final desistiu. Ela se pergunta se tinha sido ele quem deixou o remédio em sua cozinha. Mas de qualquer forma, ela descarta esse pensamento e começa a cozinhar, já que tem que ter o prato pronto para o jantar. Enquanto cozinha, ela está sendo observada por Gavane e Lancelot, que não param de comentar sobre sua aparência, seja os seus lábios inchados ou seu tamanho pequeno, o que realmente dificulta sua concentração. De qualquer forma, ela termina o prato bem a tempo, pois Citron vem buscá-la para se preparar para a festa. Antes de ir, ela entrega a Citron uma travessa do prato cru, já pronta para ser colocada no forno e assada, lhe dizendo para levá-la à cozinha principal do palácio e pedir aos chefes para cortá-la em 3 porções, para o caso de alguma delas queimar com o forno forte. Pouco depois, Seniana finalmente está pronta para a festa, vestida com um lindo vestido azul, com seu cabelo e maquiagem feitos. Assim que ela entra na sala principal, é recebida com olhares surpresos de todos, já que a antiga Seniana não gostava de se arrumar, então todos estão espantados ao vê-la tão bem preparada. Seus irmãos se aproximam dela, e Gavane está irritado com os outros convidados dizendo que estão animados para ver o que Seniana preparou para o príncipe herdeiro, mesmo que o tom dele seja claramente falso. Mas antes que Gavane possa dizer algo em protesto, Citron se aproxima de Seniana para informá-la que todos os seus pratos queimaram na cozinha. Assim que ela entra na cozinha principal do palácio, ela ouve o chefe responsável por cozinhar os pratos mentindo descaradamente para os que estão ao redor, dizendo que era culpa de Seniana, já que ela não sabe como funcionam os fornos do palácio, e falando também que ninguém pediu para ele dividir o prato em 3 porções para caso um deles queimasse. Citron tenta defender Seniana, mas Seniana está mais focada em preparar algo para o príncipe que nas mentiras do chefe, então ela imediatamente começa a trabalhar na preparação de algo rápido, mas não sem antes lembrar ao chefe mentiroso de que ele enfrentará consequências por suas mentiras. Argon fica surpreso ao ver Seniana sendo a mais calma na cozinha, pois ela imediatamente assumiu o controle da situação e começou a cozinhar. Ele nota que seus movimentos não são refinados, mas ela cozinha como alguém que está à frente de uma pequena cozinha há muitos anos. Depois de terminar seu prato, Seniana pede a Citron para levá-lo à mesa principal de jantar. Ele é servido dentro de um pequeno forno portátil, o que não é comumente usado no Oriente, então os nobres não estão acostumados a vê-lo. Assim que a tampa é aberta, um aroma forte e delicioso enche a sala, fazendo a boca de todos salivar. Citron serve um pouco do prato para Dominique, que primeiro prova um bolo de arroz coberto com molho vermelho, e depois experimenta uma almôndega. Ele se surpreende mais com a última, já que não era muito carnuda nem oleosa. Seniana pergunta se ele gostou do prato, e surpreende Dominique ao dizer que ele contém frutos do mar, já que a almôndega é um bolinho de peixe, e informando que o prato se chama Ki. Surpreso com os frutos do mar e com um largo sorriso no rosto, ele admite que está delicioso, o que deixa Seniana radiante de alegria, o que só aumenta depois que ela vê todos os nobres presentes desfrutando de seu prato. Quando a festa de jantar finalmente termina, Senia está caminhando de volta ao anexo junto de seus irmãos. Gavane pergunta a ela se está feliz por ter ganhado o acordo que fez com seu avô, mas Seniana finge não entender, dizendo que está apenas feliz por Dominique ter gostado de sua comida. Gavane então pergunta se ela mudou de ideia sobre não querer se casar com o príncipe, e ela fala que não, achando que ele ainda não tem o charme para conquistá-la. Isso os surpreende, enquanto Gavane aponta que ele é o solteiro mais cobiçado do Império. Mas Seniana os surpreende dizendo que seus irmãos são mais charmosos para ela, citando o físico de Gavane e a voz de Lancelot. Isso realmente os deixa surpresos, que só podem rir e sorrir com constrangimento. 3 dias depois, Seniana se encontra com seu avô para cumprir sua parte do acordo. Então, ele lhe entrega um anel de propriedade, o que sozinho já deveria valer uma pequena fortuna. Ele também depositou 300.000 fine, o que equivale a aproximadamente 10.000 reais. Ela fica chocada ao ver uma quantia tão grande sendo colocada em seu nome, e pergunta ao avô se o valor está correto. Ele responde dizendo que ela está apenas sendo compensada por desempenhar bem seu papel, assim como Lancelot e Gavane. E assim, Seniana sai contente. Ao voltar para o seu quarto, ela decide não fugir com o dinheiro ainda, pois teme que sua família a persiga e que ela destrua a confiança que trabalhou tanto para construir. Então ela esbarra em Lancelot, e pergunta se ele tem uma ideia aproximada do preço de uma loja na rua principal, o que ele diz que é aproximadamente 200.000 fine.
Determinada, ela fala que se encontrará com um corretor imobiliário para descobrir melhor o custo. Sorrindo, Lancelot coloca sua mão na cabeça dela. Isso também faz Seniana sorrir, e depois que Lancelot pergunta o motivo, seu coração se aquece ao ouvir ela também dizer como a mão dele é quente para ela. Citron e alguns guardas acompanham Seniana ao corretor imobiliário, que no começo tenta enganá-la com um preço de mercado mais alto. Mas depois de ver o emblema da casa Francis, ele se torna bastante flexível. Assim, Seniana ordena que ele volte para ela com 3 propriedades possíveis abaixo de 200 mil Fine, e em menos de uma semana. Depois de saírem do escritório do corretor, os guardas que a acompanhavam informam que estão felizes por ela ter mudado tanto, e um deles, chamado Coriel, diz a ela que sua atitude anterior parecia que ela estava tentando se destruir. Ele também admite que o comportamento de sua família em relação a ela mudou, já que o próprio Gavani mesmo ordenou que eles a acompanhassem hoje. Mas em vez de sentir que sua família está preocupada com sua segurança, Seniana acha que eles querem mantê-la sob vigilância, pois ainda não confiam totalmente nela. Então, ela decide voltar para conquistar totalmente a confiança deles. Enquanto isso, no castelo, Gavani e Lancelot estão conversando sobre Seniana e como a percepção deles sobre ela mudou recentemente. Depois de se perguntarem se agora gostam dela, eles se lembram de novo do incidente que aconteceu entre ela e Gavani anos atrás. Era o 13º aniversário de Gavani, e Seniana jogou uma xícara de chá no rosto de Gavani. Mas o que mais magoou Gavani não foi o corte em seu rosto, mas o que Seniana tinha dito a ele, pois ela o lembrou que sua mãe o tinha abandonado no castelo Francis. Mas assim que souberam dos abusos de Flórida com ela, a imagem que ele tinha dela antes desapareceu. Gavani também fala que notou como ela se comporta ao redor deles, como se estivesse constantemente com medo de ser machucada por eles. Ao mesmo tempo, Gavani também conta a Lancelot que mudou sua atitude em relação a Seniana e admite que está mais suave com ela, já que sua fofura está começando a conquistá-lo. Ao contar a Gavani sobre a vez que Seniana o deixou acariciar sua cabeça, Gavani fica tomado de ciúmes, notando como Seniana nunca permitiu que ele fizesse isso. Lancelot aconselha Gavani a ser mais amigável com ela, para que ela também se abra perto dele, o que Gavani retruca dizendo que está sendo mais amigável, já que ordenou a seus guardas que cuidassem dela. Quando Senia volta ao castelo, é surpreendida por Gavani, que parece querer elogios dela por ter emprestado seus guardas. Quando ela finalmente percebe o que ele quer, ela agradece pelo gesto, enquanto ele tenta se gabar dizendo que foi muito bondoso da parte dele fazer isso. Percebendo como isso soava, ele tenta esclarecer o que realmente quer dizer, mas frustrantemente falha de novo em se explicar, então simplesmente passa a mão na cabeça dela antes de sair. Uma vez dentro do castelo, Seniana é chamada pelo avô para comparecer a uma reunião que ele está tendo com o comandante Cedric, o mesmo que não viu o plano de envenenamento dos rebeldes. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Chefe Imperial.